Muito bem, Piperno, boa tarde para você. Tarde, a abstenção do primeiro turno bateu o índice de 20,9%. Esse índice foi um índice superior, se a gente analisar, desde a eleição de 1998. 2018, a gente teve uma abstenção no primeiro turno de 20,3%, ou seja, se a gente analisar de 4 anos para cá, 0,6% a mais. Como é que você está enxergando essa questão da abstenção? Porque ela é decisiva no resultado. Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Ela pode ser decisiva dependendo também do nível de equilíbrio dessa eleição. Então ela aumentou 0,6 em relação a 2018. Há, claro, um temor maior da campanha do ex-presidente Lula em relação a esse tema. Falei, inclusive, sobre isso ontem, inclusive citando aqui a pesquisa de Enel Quest com os likely voters, que são aqueles que de fato irão votar e não aqueles que simplesmente apontam e demonstram a sua preferência. E há uma diferença entre os dois índices. Há uma diferença significativa, inclusive em um deles. Lula aparece com 6% na frente. No outro, essa margem cai para 1,8%. Então, também por isso, o PT fez muita pressão para que as diversas prefeituras liberassem o transporte público no final de semana. O PT sabe que dificuldades no transporte público certamente impactariam o eleitor de baixa renda, onde a candidatura Lula tem os seus melhores resultados. Então, são vários aspectos que vão somando e que podem determinar a vitória desse ou daquele candidato. Agora, é importante também, nessa reta final, a gente lembrar algumas coisas. Antes, o Constantino fez menção à minha gravata vermelha hoje. Eu costumo usar uma cor a cada dia, mas dando preferência sempre ao verde que eu usei ontem. Então, duas vezes na semana eu uso verde, uma vez eu uso vermelha, na outra azul e tal, e não sai muito disso. Agora, mas na véspera, Piperno, usar porque vermelha? Eu não tinha usado vermelho nessa semana, eu usei ontem verde e anteontem azul. Mas será que você não planejou isso desde segunda? Eu não tenho essa capacidade de fazer essa escala lá com o figurino. Olha, e domingo? Domingo a gente vai usar o que domingo, hein? Essa é uma boa questão, mas acho que eu vou usar uma azul, é uma outra cor que eu gosto muito, tal, né, que eu usei acho que anteontem, não. Mas me cobre isso, não. Agora, o grande assunto do dia não é exatamente essa questão essas análises que a gente possa fazer sobre a abstenção e esses temas, ainda que irão se concretizar no final de semana. É sobre as declarações do ministro Fábio Faria. O ministro Fábio Faria, hoje, se ainda houvesse alguma dúvida em relação àquela farsa que foi encenada nessa semana em relação à questão das rádios, né, que supostamente não teriam veiculado a propaganda do presidente Bolsonaro, hoje o ministro está aí, nos portais, no UOL, ele dando lá, enfim, a versão dele, e acabando com essa farsa, inclusive lamentando ter participado daquela entrevista que acabou dando combustível para que porta-voz aí defendesse, inclusive, o adiamento das eleições. E ele, inclusive, reconhece erros na coligação do presidente da República em relação a essa questão das propagandas. Ele está dizendo, não tem nada a ver com isso. Então, está desmontada a farsa, uma farsa que, aliás, enganou muita gente. A todo momento, de quarta-feira para cá, eu recebo links, questionamentos, gente pedindo para tirar dúvida sobre o que de fato aconteceu. Ontem falou o ministro Alexandre Moraes, na quarta-feira, inclusive, proprietários de emissoras de rádio, e hoje, inclusive, descobriu-se, acabou sendo noticiado, que até mesmo uma rádio que tem como sócio o pai do ministro das Comunicações estaria fazendo parte disso. Eu acho que foram longe demais com a farsa, mas felizmente o ministro teve hoje uma atitude muito digna em relação a isso.